Hoje a gente vai explorar os verdadeiros blocos de construção do corpo humano. É uma viagem para um nível microscópico, sabe? Para a gente entender do que somos feitos de verdade, muito além do que a gente consegue ver. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Por baixo de tudo que a gente conhece, da pele, dos músculos, existe um universo inteiro de estruturas super organizadas, todas trabalhando juntas. Então bora mergulhar nisso! E o mapa para essa nossa exploração se chama histologia. É o ramo da biologia que estuda os tecidos. E o nome, olha que legal, vem lá do grego histos, que significa tecido. É como se a gente fosse ler as tramas, as texturas que formam o nosso corpo. Mas, afinal, o que é um tecido? Pensa assim, é como se fosse um time de células super especializado. São células parecidas que se juntam, se organizam para cumprir uma missão muito específica. Pode ser proteger, sustentar, comunicar. Esse é o conceito-chave que vai guiar a gente. Bom, e o corpo humano todo é construído com base em 4 tipos principais de tecido. Imagina eles como se fossem 4 grandes departamentos de uma empresa gigantesca e super complexa. Cada um tem sua especialidade, mas claro, todos eles estão conectados. Vamos dar uma olhada rápida em cada um. O primeiro é o tecido epitelial. A missão dele? Revestir. Simples assim. Ele cobre tudo, por fora e por dentro, funcionando como uma capa de proteção. Aí vem o tecido conjuntivo. O papel dele é sustentar. É tipo a estrutura, o esqueleto, a cola que mantém tudo no lugar e dá forma para o corpo. Em seguida, o tecido muscular. A função dele é mover. É o motor do nosso corpo. Cada movimento, do maior ao menor, é por conta dele. E por último, mas não menos importante, o tecido nervoso. A função dele? Comunicar. É a rede de comunicação, a fiação do corpo, que transmite sinais e coordena tudo. Então guarde isso. Reveste, sustenta, move e comunica. São os 4 pilares. Certo, agora vamos focar no nosso primeiro especialista, o tecido epitelial. Ele é a nossa interface com o mundo. Pensa na pele, no revestimento da boca, do estômago, é tudo tecido epitelial. E o que torna esse tecido tão especial são as características dele. As células são praticamente grudadas umas nas outras, quase não tem espaço entre elas. E tem uma curiosidade que é genial: ele não tem vasos sanguíneos. Aí vem a pergunta, como ele se nutre? A resposta pelo tecido que está logo embaixo, o conjuntivo. E isso é um design incrível da natureza para uma barreira de proteção. Sabe por quê? Significa que um arranhão de leve não vai causar um sangramento enorme e a regeneração pode acontecer muito mais rápido. Faz todo sentido, né? Para manter essas células tão unidas, existem umas estruturas que são fantásticas. Uma delas são os desmossomos. E essa comparação com um botão de pressão é simplesmente perfeita. É como se cada célula tivesse uma parte do botão, e elas se encaixam, criando uma conexão super forte e resistente. Agora, o formato das células epiteliais muda bastante, porque a forma delas está totalmente ligada à função que elas exercem. Aqui a gente vê 2 exemplos. As pavimentosas, que são achatadinhas, parecem uns ladrilhos e são ótimas para revestir. E as cúbicas, que já têm mais volume, perfeitas para secretar e absorver substâncias. E não para por aí. Temos também as células cilíndricas. Elas são altas, alongadas, parecem colunas mesmo. Esse formato mais espichado dá mais espaço interno para as organelas trabalharem, o que é fundamental para funções mais complexas, tipo produzir muco ou enzimas. E uma das coisas mais incríveis que o tecido epitelial faz é formar as glândulas. O processo é sensacional, olha só. Tudo começa com aquela camada de revestimento. Daí, um grupo de células começa a se multiplicar e a invadir o tecido conjuntivo que está embaixo. E lá dentro, elas se transformam, se especializam e viram uma pequena fábrica de secreções. É o nascimento de uma glândula. Ok, vamos para o nosso segundo especialista, o tecido conjuntivo. Se o epitelial é a cobertura, o conjuntivo é a fundação. Ele que preenche os espaços, que conecta tudo, que dá o suporte, é a cola do nosso corpo. E aqui está a grande sacada, a principal diferença para o epitelial. Enquanto lá no epitelial as estrelas são as células juntinhas, aqui no conjuntivo o destaque é a matriz extracelular. É uma espécie de gel com fibras, produzido pelas próprias células, e elas ficam ali meio que mergulhadas nessa matriz. E as principais células que produzem essa matriz são os fibroblastos. O nome já dá uma dica pra gente. O sufixo blasto geralmente indica uma célula jovem, ativa, que está construindo alguma coisa. Quando essa célula diminui o ritmo e entra no modo de manutenção, ela vira um fibrócito. É a mesma célula, só que em fases de trabalho diferentes.
E essa imagem aqui não deixa dúvida, né? Dá para ver direitinho. À esquerda, o fibroblasto ativo, todo estrelado, cheio de prolongamentos, trabalhando a todo vapor. E à direita, o fibrócito, mais magrinho, alongado, tá ali mais tranquilo, só mantendo a estrutura que já foi criada. A versatilidade do tecido conjuntivo é simplesmente impressionante. Ele consegue se especializar e formar coisas muito, mas muito diferentes. O tecido adiposo, que guarda nossa gordura, a cartilagem, que é flexível, os ossos, que são super rígidos, e, pasmem, até o sangue. Sim, o sangue é considerado um tipo de tecido conjuntivo especializado. Incrível, né? Bom, agora que a gente já viu com mais calma o epitelial e o conjuntivo, chegou a hora de juntar as peças desse quebra-cabeça e entender como essa grande equipe de tecidos trabalha em total harmonia. E aqui está o pulo do gato, a ideia central de tudo isso. A gente separa os tecidos em 4 tipos para conseguir estudar, para entender. Mas na vida real, eles estão o tempo todo interagindo. Um órgão como a pele, por exemplo, é a parceria perfeita entre o tecido epitelial, que é a epiderme, e o tecido conjuntivo, que é a derme, logo abaixo. É essa colaboração que cria a maravilha e a complexidade do nosso corpo. E a gente termina com essa reflexão. Pensa só, como é que essa dança microscópica, essa cooperação invisível entre bilhões de células organizadas em tecidos, consegue dar origem a tudo, a um pensamento, a um movimento, a nossa própria consciência? Essa é a beleza da biologia, onde a vida, em toda a sua complexidade, surge da mais perfeita colaboração.